Provavelmente você já sabe qual é a sua linguagem do amor, mas você faz ideia de qual é a sua linguagem da treta? A linguagem da treta é a linguagem emocional que a gente fala quando o coração entra em pânico, mas em geral a gente quer fingir normalidade e não escuta o coração. E aí acaba metendo os pés pelas mãos. E é justamente por isso que é importante que você saiba qual é a sua linguagem da treta, porque toda vez que você sentir uma ameaça nos vínculos importantes, você vai usar a sua linguagem da treta. Mas o que são ameaças ao vínculo? São situações em que você sente que perdeu ou está perdendo a conexão, a atenção, a sintonia com seu parceiro ou parceira, ou com qualquer outra pessoa com quem você tem um vínculo importante. É quando você escuta soar um alarme e imediatamente você sabe que há um risco de desconexão naquela relação, que o perigo ronda aquele vínculo. Às vezes é uma coisa pequenininha, um suspiro que parece irritado, um olho virado, uma resposta sem tirar o olho do celular. E aí ativa a sua linguagem da treta. E pode ser que você nem pense em nada e a sua boca já vai logo repetindo alguma frase pronta no automático. Ou seu corpo produz gestos que você nem percebe, nem se dá conta. Guarde isso, a linguagem da treta é automática. É um automatismo sem muitas opções. A gente dificilmente usa a criatividade na linguagem da treta. Não tem tantas opções quanto na linguagem do amor. É aquela coisa meio previsível, até meio clichê, sabe? Embora eu e você tenhamos essa reação, a gente fala pouco sobre isso e não entende como é que a gente chega e o que gera aquela reação no momento de desconexão. Essas reações automáticas fazem parte de um mecanismo que envolve cadeias fisiológicas, não dependem só do seu pensamento positivo ou da sua vontade de fazer diferente. São maneiras principais que a nossa biologia nos deu para nos proteger de ameaças. E ao longo da vida, cada pessoa vai se acostumando mais com uma dessas respostas de enfrentamento e tendo uma preferencial, que é mais familiar, embora as duas estejam disponíveis para todos nós. Ah, e uma coisa importante antes disso. Talvez você ache um pouco forte falar em ameaça em relação à pessoa que você ama. Lembre-se, eu não estou falando de casos de violência, eu estou falando de ameaças ao vínculo e não ameaça à pessoa. Por que ameaça aos vínculos? O vínculo com outras pessoas significativas é básico para a nossa sobrevivência e para o nosso bem-estar. E por isso qualquer ameaça causa tribulações. Para proteger o vínculo, cada um usa as ferramentas que possuem. E essas estratégias que eu vou falar são as principais linguagens da treta que a gente usa quando não sabe usar outras maneiras. Uma primeira opção, a gente tem uma resposta em que a pessoa é impelida a buscar aproximação a todo custo. Geralmente a gente aumenta o volume do alarme para ver se o outro percebe o perigo, o risco e faz alguma coisa. A cara disso no relacionamento é que a pessoa vai ficar reclamando por atenção, vai fazer queixas raivosas, vai falar com rigidez, agir com impulsividade, às vezes tentar controlar a vida do parceiro para conseguir proximidade, vai fazer exigências, ameaças de término ou de tomar alguma atitude, criticar o parceiro, tudo isso na esperança de que o outro perceba o risco e se aproxime. Ou seja, uma resposta que nos leva a lutar pelo relacionamento. Muitas vezes de maneiras tortas que geram exatamente o oposto do que a gente busca com aquela estratégia. Por outro lado, a outra forma de lidar com a ameaça ao vínculo é exatamente o oposto. Em vez de buscar aproximação, a gente é impelido a se afastar. A necessidade é de abaixar um pouco o volume daquele alarme para acalmar os ânimos. E a pessoa pode se retirar, se afastar, se distrair com outros assuntos, se concentrar no trabalho, por exemplo. A pessoa busca se afastar do conflito para que ele não cresça. Botar panos quentes, dizer que não está percebendo, que as coisas vão mal, buscando passar por cima do problema na esperança de não piorar as coisas, querendo alimentar a paz ou mesmo só para preservar o próprio espaço para não se sobrecarregar emocionalmente. Ou seja, é uma resposta que nos leva a nos afastar do problema, mas que em geral causa treta porque o parceiro entende que você está se afastando dele ou dela e não do problema. Agora você já imaginou como pode ser difíceis as combinações dessas diferentes linguagens da treta no casal? Imagina, por exemplo, uma combinação em que uma pessoa busca incessantemente a proximidade para ter certeza de que o vínculo está bem, enquanto o outro precisa justamente de espaço para também sentir que o vínculo está bem. Ou seja, o que uma faz para proteger o vínculo é justamente aquilo que causa mais ameaça no parceiro.
E assim, uma série de interações negativas e repetitivas começam a tomar conta do relacionamento. E aí a linguagem da treta impera e o vínculo definha aos poucos. Se você se identificou com algum desses padrões e quer experimentar jeitos novos de se conectar, saiba que há esperança. Há maneiras mais leves, mais seguras, porque conhecer a sua amizade da treta, fazer amizade com ela e compreender o que ela está querendo te dizer é o primeiro passo para construir vínculos mais fortes. E se você se identificou com algum desses padrões e quer experimentar jeitos novos de se conectar de maneira mais leve, mais segura, vem praticar o idioma do vínculo comigo. A terapia pode ser o espaço, um passo rumo ao relacionamento com mais linguagem do amor e menos necessidade de linguagem da treta.